Você já ouviu falar de um instrumento de comunicação que tem a capacidade de alcançar em meia hora mais pessoas com o Evangelho do que o apóstolo Paulo alcançou durante toda a sua vida? Ouvir essa frase dita pelo alemão Horst Marquardt me fez buscar a direção do Senhor para o envolvimento no ministério que não escolhi, mas que tem gerado frutos eternos. Edmundo Speaker, primeiro diretor executivo da RTM no Brasil. Entendo que o rádio ainda é o instrumento que chega rápido, o instrumento que alcança pessoas no íntimo do seu quarto, no íntimo da sua sala, do seu escritório. O Dr. Shed, um dia conosco, nos disse algo muito importante. O rádio lembra aquela passagem quando os discípulos estavam apavorados e Jesus passou por aquela porta. Ele não bateu, não virou a maçaneta, ele passou por aquela porta e disse: paz seja convosco. Meus pais, por serem de origem alemã, acabaram por muitos anos sendo a porta de entrada de muitos missionários da Alemanha aqui no Brasil. Quando a Rádio Transmundial sonhou com um projeto aqui no Brasil, os primeiros contatos foram em casa, com meus pais, com pessoas que vieram da filial da Transmundial da Alemanha. Meu pai foi membro fundador, eu fui um dos primeiros amigos do Speaker aqui no Brasil, então o assunto Rádio Transmundial era algo muito comum na minha casa. Nós queremos atingir o coração das pessoas e a única forma de atingir o coração é sendo uma palavra cristocêntrica, uma palavra realmente de alcance profundo para preencher o vazio que o homem tem. Eu acredito que é fundamental a imparcialidade e a forma de atuar, porque nós conseguimos trabalhar com todas as denominações. Não adianta a gente fazer coisas passageiras, apresentar coisas da moda. Nós precisamos ter valores permanentes e nós achamos que, como Rádio Transmundial, fazemos exatamente essa diferença. Para nós, o importante é a Bíblia, é o ensino da Palavra de Deus. Ele me enviou para pregar boas novas aos pobres, curar os de coração partido, anunciar liberdade aos cativos. Nós continuamos aqui com a programação da Rádio Transmundial e com o programa Revista RTM. Eu quero que você, de todas as partes do Brasil e do mundo, participe conosco. Dividimos a produção aqui em duas partes, a produção de programas. Os programas que são previamente gravados, pastores, professores, produtores, que vêm aqui, deixam seus programas gravados, que serão posteriormente inseridos na programação. E temos a nossa programação ao vivo, que trabalha com um locutor, apresentador. Essa programação é gerada por uma equipe de produção que envia esses roteiros para esses locutores. Transmundial.com.br. Esses locutores fazem a direção dessa programação para que essa programação vá ao ar. Como que isso funciona? Os programas passam todos por uma central técnica que pega esse áudio, leva para o satélite. No satélite, esse áudio desce para os nossos transmissores de ondas curtas e também as emissoras afiliadas que retransmitem a programação da Transmundial. Temos um serviço de podcast também, onde as emissoras têm a possibilidade de baixarem os programas gravados e veicularem esses programas nos horários que lhes forem melhor na sua emissora. Nós procuramos alcançar aqueles que muitas vezes não têm outra opção. No caso do Brasil, temos muito mais ouvintes em ondas curtas, que não se usa mais nas grandes cidades, mas alcançamos os ribeirinhos, alcançamos as tribos indígenas, aqueles que vivem longe de grandes cidades e que no Brasil ainda representa 30% a 35% da população. Nós vamos ali onde há muitas vezes uma família isolada ou uma pequena comunidade distante de um centro mais desenvolvido, mas eles também precisam do Evangelho e são alcançados através da Rádio Transmundial. Uma história muito interessante foi de um casal com 2 filhos no Amazonas que subiu num barco quando o Asas do Socorro estava fazendo um trabalho e eles ficaram quietos. O trabalho era um trabalho com médicos e a pergunta era: vocês querem se consultar? Não. Por fim eles disseram: olha, nós queremos só saber como é que
os cristãos falam, conversam e se vestem, porque nós nos convertemos através da Transmundial, entendemos que tínhamos que entregar a nossa vida a Jesus e nunca fomos uma igreja. Em 1996, a RTM iniciou as atividades da Fundação, com o objetivo de mostrar na prática o Evangelho. Hoje, desenvolvemos projetos missionários, vocacionais e sociais, alcançando assim detentos, mulheres, estudantes, indígenas e policiais. Deus tem nos dado os recursos através de diversas formas, dos associados, mas também através de produtos, né? O nosso conteúdo virou produto. Primeiramente, nós temos o conteúdo que é feito com base na programação desenvolvida para a transmissão do Evangelho via rádio. Quem não tem rádio, quem não tem internet, vai poder comprar o produto e ouvir, porque nós produzimos muito audiobook e agora DVDs. As pessoas que assistem os DVDs, elas têm sido enriquecidas não somente com o conteúdo, mas também com as imagens de locais como Israel, como a Turquia, como a Itália, como a Grécia. Continuamos a produzir agora então o Presente Diário, já no seu primeiro ano passou da casa de 1 milhão de cópias. O Presente Diário ele tem uma característica diferente, porque ele vem falar especificamente para a alma do leitor. Então, nós temos hoje um grupo de 43 autores que trabalham no Presente Diário, na formatação dele, no pensamento de cada tema. São produtos de bom conteúdo, de alta qualidade, baseado na Bíblia. Precisamos de muito mais, mas estamos caminhando no rádio, porque assim como a RTM faz parte da minha história, ela pode fazer parte também da sua história. Eu me lembro desde criança que o meu pai, passado da meia-noite, depois dos jogos de futebol que ele ouvia, ele ligava, sintonizava a Transmundial em rádio AM e a gente, enquanto estava do quarto ao lado, numa casa muito pobre, numa casa muito simples, onde a gente não tinha porta entre os quartos, a gente podia ouvir, era a antena de Bonaire que transmitia. Muito antes de eu conhecer ao Senhor Jesus, eu conhecia a Transmundial. A RTM faz parte da minha história. A RTM faz parte da minha história. A RTM faz parte da história da minha família. A RTM faz parte de nossa história.